Diego Amorim chegando aqui com a gente. Bom dia, Diego. Tudo bem, Mauro? Bom dia a você, bom dia, Ana, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Tudo certo, tudo certo. Hoje você comenta a psicologia, hein, gente, por trás da defesa cega por uma ideologia política e aversão a qualquer crítica. Você sabe que ontem, Diego, ontem você ouviu aqui o ministro Marco Aurélio Mello, né? Falando sobre a questão do voto secreto, né? Que o presidente Lula defendeu o voto secreto dos ministros do Supremo, tudo isso. E aí teve ouvinte reclamando, por que vocês estão ouvindo esse cara, esse golpista, isso e aquilo? E eu tentando explicar pelo WhatsApp, falando assim, bom, a gente ouve todo mundo, né? Temos que ouvir todos. Claro. Essa é a nossa função, a gente tem que ser apartidário, plural, ouvir todas as tendências, né? Dar um painel o mais completo possível para que aí o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, forme a sua convicção, a sua opinião. Mas é difícil, né? E qual que é a psicologia por trás disso, Diego? É difícil, Mauro, mas vamos lá. Naquela máxima de tentar aprender alguma coisa com a política para a nossa vida, me chamou muito a atenção nos últimos dias que houve uma briga pública aí nas redes sociais de pessoas do mesmo campo político, do campo da esquerda, do campo do presidente Lula, em razão de alguns fatos que se sucederam e que foram alvos de críticas desses apoiadores do governo. E aí, por esses apoiadores do governo criticarem o governo, eles foram alvo de críticas de outros apoiadores do governo, né? E aí eu cito aqui alguns exemplos. Teve o episódio da Janja, a primeira-dama, que chegou à Índia e gravou lá um vídeo, depois ela apagou esse vídeo, falando em fazer uma dancinha, sendo que a gente estava aqui no Brasil com toda a tragédia no Rio Grande do Sul provocado pelos temporais. Tivemos algumas declarações nos últimos dias do próprio presidente Lula em eventos internacionais que provocaram ruídos. Tivemos, um pouco antes, a indicação e a confirmação do Cristiano Zanin a uma vaga no Supremo Tribunal Federal que frustrou muita gente no campo da esquerda. Tivemos a reforma ministerial que finalmente saiu, que deu mais força ao Centrão e que limou da esplanada a Ana Moser, uma mulher dentro de um governo que tem uma pauta feminina muito forte. Até agora, dos 3 ministros que caíram, 2 são mulheres. Isso também levantou críticas no campo da esquerda. E a própria delação do Mauro Cid, que está aí sendo negociada e que provocou uma grande briga pública aí nas redes sociais nos últimos dias, com comparações às delações da Lava Jato. E aí eu não vou nem entrar aqui no juízo de valor. Fato é que quando os fatos precisam corroborar com aquilo que eu acredito, o ser humano tem uma tendência de encaixar tudo aquilo na cabecinha dele e, seja lá o que for, ninguém pode me impedir de fazer essa defesa cega de determinado fato, né? É assim que tem funcionado. Eu conversei ontem com cientistas políticos e com psicólogos para tentar entender isso. Do ponto de vista de cientistas políticos, a minha pergunta era: isso é uma característica latina, isso é uma coisa da política latina, a gente já falou isso algumas vezes aqui na coluna Conexão Brasília, mas de defender um político cegamente a ponto de faça o que ele fizer, aconteça o que acontecer, eu estou com ele e ponto final. E aí, a resposta que eu ouvi é que talvez anos atrás, décadas atrás, isso pudesse ser resultado de uma democracia ainda imatura, de um caminho político ainda imaturo, mas que com a polarização, isso já não é mais da América Latina, não, você olha para os Estados Unidos, você vê isso, você olha para a Europa, você vê isso, é a polarização mesmo que faz você tomar determinada decisão e caminho político ideológico, e a partir dali ninguém te tira. O Jean Willis, Mauro, Ana e você que nos acompanha, ex-deputado federal, filiado ao PT, o Gregório do Vivier, que é um humorista, uma celebridade também do campo da esquerda, esses 2 foram alvos de críticas nos últimos dias aí, como exemplos disso que eu estou falando. O próprio Jean Willis escreveu o seguinte nas redes sociais dele, não sei se o nosso ouvinte da Nova Brasil viu, ele escreveu assim: descobri algo tão ruim quanto o antipetismo da direita e da extrema-direita. O hater gado petista que não aceita qualquer crítica ou revelação de fato ruim em relação a membros do governo ou ao próprio Lula. E aí ele continuou:
Se o PT quiser, me expulse. Se o partido tentar me silenciar e me constranger, eu mesmo saio. Não sou gado. Lula e Janja vão sempre contar com meu carinho e trabalho, assim como todos os petistas que admiro. Mas petista que agir com mau caratismo será tratado como tal. Quem manda em mim sou eu, não sou o PT. Nós estamos falando do PT agora porque é o PT que está no poder. Mas na época do Bolsonaro, na época de Dilma, na época de Temer, era a mesma coisa. Na época do Bolsonaro, você tinha ali o grupo da militância bolsonarista e se alguém falasse mal do Bolsonaro ou criticasse o Bolsonaro, essa pessoa era alvo do próprio grupo bolsonarista, porque não se pode criticar, não se pode levantar nenhuma dúvida, nenhuma suspeita quanto à vida maculada e santificada de todos os que chegam ao poder. É claro que isso é uma ironia minha. E aí, Mauro, para concluir, eu fui ouvir os psicólogos, né, para tentar entender o que é isso, o que acontece na cabeça de alguém. Então vamos lá, primeiro uma explicação geral. O que eu ouvi? Eu sei que tem muitos psicólogos que escutam a gente, então vou tomar cuidado aqui com os termos e as expressões psicológicas para não errar. Existe um efeito psicológico relacionado às crenças dos seres humanos. E aí são crenças de maneira geral. Religião, time de futebol, política está incluso dentro desse conjunto de crenças. Quando você acredita e luta por algo, isso vira um propósito de vida. Quando isso vira um propósito de vida, isso naturalmente te faz um militante. E para usar essa expressão que ficou até pejorativa do ponto de vista político nos últimos anos, você pode virar um gado. Por quê? Porque você quer que aquilo que você acredita seja o certo. Se você desenvolve uma crença em alguma coisa, você vai querer a todo custo provar para você mesmo e para o mundo que aquilo que você acredita é o correto. E admitir e reconhecer falhas sobre essas crenças absolutas que nós formamos exige uma maturidade emocional e um amadurecimento emocional que muitas vezes não se tem. E aí o que eu ouvi dos psicólogos, ouvi dois, é de que o ser humano não é estimulado a reconhecer erros. Porque ao reconhecer erros, seja de si mesmo, seja do grupo político que você apoia, você se coloca numa situação de vulnerabilidade na cabeça dessas pessoas. E aí, para não estar numa situação de vulnerabilidade, você passa a justificar e a explicar tudo o que ocorre sob o seu ponto de vista. Só que, na verdade, Mauro, é o contrário. Se alguém reconhece fraquezas, limitações e erros, seja do grupo político que você apoia, seja de qualquer outra coisa na vida, isso te faz mais forte, e isso te faz ressignificar aquilo que você acredita. Então, trazendo para a política, se você votou no Lula e é apaixonado pelo Lula, você criticá-lo por ver em algum momento ele cometer deslizes, e acredito que ele vai cometer, porque ele é um ser humano como todos nós, você está fortalecendo a sua crença na escolha que você fez, e não o contrário, como parece ser nessas brigas públicas que a gente vê nas redes sociais. Por fim, existem alguns nomes na psicologia para isso. Existe são mecanismos de autoproteção que faz proteger você das incertezas, dos confrontos e da necessidade de rever essas próprias crenças. Então a pessoa, ela não quer de jeito nenhum colocar a crença dela em xeque. Então o Lula é maravilhoso, o Bolsonaro é mito e todo mundo é maravilhoso e ninguém venha me atrapalhar porque essa é a crença que eu tenho. Se alguém vier, isso é a imprensa golpista, isso é um adversário político, isso é alguém que está querendo, é perseguição política. Aí surgem esses nomes todos que as pessoas inventam dentro de si para ficarem confortáveis com as suas crenças políticas. Então tem identificação social, efeito manada, que é basicamente quando você pertence a um grupo, você quer adaptar as suas opiniões à maioria desse grupo, para você ter um sentimento de pertencimento e assim fortalecer as suas ideias e a sua identidade social. Então, eu sou petista, então se eu sou petista, eu idolatro o Lula. Eu sou bolsonarista, então se eu sou bolsonarista, eu idolatro o Bolsonaro, e isso faz você, repito, ficar mais confortável com essa decisão. O que poderia ser feito para melhorar isso, Mauro? E aí diminuir a polarização e a gente ter uma democracia mais saudável? 2 caminhos, pelo menos. A comunicação construtiva, que é você discordar amplamente das pessoas, como muitas vezes eu e você, né, Mauro, discordamos aqui no ar e fora do ar também, e olha, você pensa assim, eu penso assim, mas deixa eu tentar entender o seu lado, mas não tem isso aqui também, mas veja só, gente, eu não estou dizendo que o Lula ou que o Bolsonaro é isso ou aquilo, só estou colocando que esse fato aqui é contraditório com a agenda da campanha, enfim, uma comunicação construtiva. E o segundo ponto é esse pensamento crítico,
que em última instância vai exigir da pessoa dessa maturidade emocional, desse amadurecimento emocional, que vai fazer com que ela enxergue, mesmo na pessoa que ela votou, um monte de defeitos, e que reconhecer e admitir esses defeitos pode até mesmo fortalecer a crença dela e não implodir a crença absoluta que ela tem. Fomos para o divã hoje de novo, Mauro, mas eu espero ter contribuído de alguma forma. E é importante, eu tava pensando justamente nisso aqui, hoje foi sessão divã, foi forte, mas é importante porque assim, só com esse tipo de maturidade é que a gente vai construir um ambiente político mais civilizado e mais construtivo mesmo, né? Que nos leve a soluções e não a ficar correndo atrás do próprio rabo, que é o que muitas vezes a gente faz, né? Se a gente não admite que os nossos líderes também erram, aí tem alguma coisa muito errada, porque eles erram, eles cometem gafes, eles falham. Agora, muitas dessas falhas podem ser corrigidas, outras precisam ser punidas. E é uma questão da gente lidar com as coisas racionalmente, parar para pensar, né, Diego? É isso aí. Mauro, assim, eu tenho para mim, nesse tempo todo aqui em Brasília e convivendo com políticos diariamente, que político tem que tem que se sentir incomodado. E aqui eu não estou falando, pelo amor de Deus, em apedrejar, em criticar, em xingar publicamente, muito pelo contrário. Mas o político, na postura que ele está, na posição que ele está, no cargo que ele exerce, ele tem que se sentir minimamente pressionado e cobrado. Esse é o ofício, essa é a natureza do cargo dele. Ele é um político, ele precisa ser cobrado. E a coisa que o político mais quer é essa militância cega. É isso que faz um político vibrar. O que ele mais quer é ter uma plateia, uma militância, um grupo de apoiadores que deixe ele tão confortável a ponto de que ele possa fazer o que ele quiser, que vai ter gente criando uma narrativa, construindo argumentos. E olha que dá certo, a gente sabe disso, a vida é assim. Uhum. Se você quiser construir argumentos para um fato A, um fato B, é só piscar o dedo, estralar o dedo, piscar o olho e você constrói esse argumento. Só que isso é muito ruim para a nossa democracia, isso é muito ruim para a construção da nossa maturidade política, deixar um político se sentir assim, a ponto dele falar, olha, é isso mesmo, vou fazer o que eu quiser, porque vai ter sempre um grupinho ali trabalhando ao meu favor, achando justificativas para aquilo que eu faço. Diego Amorim, obrigado por hoje, pelo divã da Conexão Brasília. Até amanhã. Até amanhã, Mauro.